Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo em nosso canal INSS Simplificado. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a aposentadoria por idade 2022, tá certo? Então, nós sabemos que 2019 teve reforma da Previdência e teve algumas mudanças, nós vamos passar para vocês, tá certo? Então vamos lá. O que é Previdência Social e como funciona a aposentadoria? Previdência Social, nós sabemos que é um programa do governo que ele é responsável pela nossa aposentadoria, né? Então, a aposentadoria, o que é? Nada mais é do que um seguro, né? Nós trabalhamos anos e anos, né? Atingimos, né? As regras, os limites para pedir a nossa aposentadoria. Então, a gente vai lá, pede a nossa aposentadoria e começa a receber. Então, nada mais é do que um seguro, né? Que não é dado por direito, né? Por a gente ter trabalhado X tempo, conforme as leis, né? E a gente tá recebendo. E a gente não pode esquecer que cada trabalhador tem um cálculo diferente. Afinal, ele teve contribuições diferentes, porque ele recebeu salários diferentes, profissões diferentes, cargos diferentes, tempo de serviço diferente. Então, cada um tem o seu cálculo, tá certo? Então, agora nós vamos saber como que ficou, né, como que ficou a aposentadoria por idade após a reforma da Previdência, tá certo? Então vamos ver. A gente não pode esquecer, né, que é importante a gente deixar claro que carência é uma coisa e tempo de contribuição é outra. Então nós vamos ver a diferença de carência e tempo de contribuição, tá certo? Carência, nós vamos ver agora. O que é carência? Então, de acordo com o artigo 29 da Lei 8.203 de 1991, o que é a carência? A carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis, tá certo? Para que o beneficiário faça jus, né? Tenha direito ao benefício. Então, vou repetir. Carência é o número mínimo de contribuições mensais necessárias, indispensáveis para o beneficiário ele fazer jus, ele receber o seu benefício, tá certo? Então, ela começa a contar a partir da primeira contribuição, tá certo? E o tempo de contribuição, ele já diz, né? Tempo de contribuição, né? O tempo que ele contribui para o INSS, tá certo? Então é importante a gente falar, né, que a se atentar a essa informação, tá? Para o INSS, tá certo? Um dia trabalhado, né, ele pode contar como um mês de contribuição, tá certo, né? Se você teve um contrato de trabalho, né, que durou apenas um dia, então ele será considerado para o INSS como um mês inteiro, tá certo? Então, mediante essa informação, os homens, né, que se filiaram ao INSS após a reforma da Previdência, eles vão ter que seguir essas regras. 65 anos de idade, carência de 180 contribuições, lembra que nós falamos de carência há poucos instantes, tá certo? E 20 anos de tempo de contribuição. Para a mulher, né, que se filiou após a reforma da Previdência, as regras são as seguintes: 62 anos de idade, tá certo? Carência de 180 contribuições e 15 anos, né, de contribuição, tá certo? Como fica agora a situação de quem, né, se filiou ao INSS antes da reforma, tá certo? Então, nós vamos ver como ficou, né? Na regra de transição por idade em 2022, né, por exemplo, os homens vão se aposentar, né, seguindo esses requisitos, tá certo? Idade mínima de 65 anos de idade, tá certo? Mínimo de 15 anos de contribuição. As mulheres, idade mínima 61 anos e 6 meses, tá certo? Mínimo de 15 anos de contribuição. Até 2023, a idade mínima para as mulheres sobe 6 meses a cada ano. Então, sendo assim, em 2023, tá? A mulher precisará ter 62 anos, né, de idade e 15 anos
de contribuição para se aposentar, tá certo? Então, como nós já vemos, as regras elas mudaram, tá? Quem tem direito à aposentadoria por idade? Então nós vamos ver aqui. O regime da Previdência Social, ele numerou os segurados em duas grandes categorias, tá certo? Elas são subdivididas, né, em espécies, né, que variam de acordo com o tipo de trabalhador, tá certo? Que é mais ou menos assim. Tem direito à aposentadoria por idade. Então vamos ver. Segurados obrigatórios. Os segurados obrigatórios são aqueles inscritos compulsoriamente à Previdência Social, querendo o trabalhador ou não, né? O trabalhador tendo carteira assinada, né? Ele é inscrito automaticamente, né, na Previdência Social, né? Então, esta categoria ela está subdividida em 5 espécies, tá? Então, vamos saber. Empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial, tá certo? Então, nós vamos ver. Empregado, prestadores de serviços de natureza urbana ou rural, tá certo? Contínuo e subordinado ao empregador. Empregado doméstico, prestadores de serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa, tá? A pessoa ou a família no âmbito residencial dessas pessoas, tá? Contribuinte individual, aquele que não tenha, né, vínculo empregatícios. Trabalhador avulso, prestadores de serviços, né, de diversas empresas, sem que haja relação de vínculo empregatício, tá certo? São aqueles anteriormente denominados de empresários, tá? E trabalhador autônomo, tá certo? Segurado especial, pessoa física que exerce sozinha ou em regime de economia familiar atividades, tá certo? De artesanato, pesca, produtor e seringueiro, tá certo? Segurados facultativos, o que são? Vamos ver. Os segurados facultativos, eles são aqueles que, por conta própria, eles resolvem filiar-se, né, à Previdência Social e passam a contribuir, né, mensalmente, né, de tal forma que eles passam a gozar de benefícios previdenciários. Então, são essas pessoas que elas não têm um vínculo empregatício e elas começam a contribuir, né, para a sua aposentadoria, tá certo? Então, é preciso ser maior de 16 anos e não ser segurado obrigatório, né? Trabalhadores de forma geral, tá certo? Então, esta categoria se manifesta na figura, né, das seguintes pessoas físicas. Então, nós vamos ver, não acabamos de falar, nós vamos ver essas pessoas, tá? A dona de casa, né? O síndico do condomínio, né? Que quando não é remunerado, o estudante, tá certo? O presidiário, tá certo? O presidiário que não exerce atividade remunerada nem esteja vinculado a qualquer regime de previdência social, tá certo? Como que eu vou pedir a aposentadoria por idade? Vamos ver. O primeiro meio, tá certo? O primeiro passo para você requerer qualquer benefício do INSS é junto ao próprio INSS, é junto ao órgão, tá certo? Então, para isso, o que você vai fazer? Você vai acessar o site do aplicativo Meu INSS, né? Ou ligar para o número 135 e realizar os procedimentos solicitados, tá certo? Os procedimentos, eles são todos feitos hoje, tudo online, inclusive a resposta ao pedido, tá? Não sendo necessário, né, comparecer à agência, a menos que solicitado para fins de comprovação de documentação pelo próprio INSS, tá certo? Então, se não precisar, você faz tudo online, né? No entanto, tá certo? Caso se depare com algum problema, se tiver algum problema, tá certo? Um segundo meio que tem gerado bons resultados, tá certo? É requerer a aposentadoria por idade junto à justiça, tá certo? Assim, tá certo? Aquele que tiver a sua aposentadoria negada, né,
ou enfrentar problemas burocráticos, tá certo? Com o órgão, ele pode contar com a ajuda de um advogado previdenciário, tá certo? Uma pessoa especialista na área ajudando você. Aproveitando essa oportunidade, uma dica, né, que eu vejo, nesse caso de você pedir a sua aposentadoria, né, você vai precisar, sempre é bom, de uma pessoa especializada, seja um advogado previdenciário, seja um escritório de contabilidade da sua confiança, tá certo? Para você fazer esse pedido, tá certo? É uma dica, eu acho muito interessante, né? Documentos necessários para aposentadoria por idade. Para solicitar o benefício ao INSS, é importante que você reúna todos os documentos listados que eu vou passar agora, tá certo? RG, sua carteira de identidade, o seu CPF, o comprovante de residência atual, tá certo? Sempre é bom trazer atual, no mínimo 2, 3 meses que eles pedem, tá certo? Carteira de trabalho, se houver mais de uma, você leva, tá certo? Você apresenta. PIS, PASEP, né? O PIS é o Programa de Integração Social, o PASEP é o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, ou o NIT, que é o número de identificação do trabalhador, né? Ele é composto por 11 números, vai ter na sua carteira de trabalho, né? Caso você não saiba, né, o seu é possível solicitar online, por telefone ou ir na agência da Previdência Social, tá certo? O status do Cadastro Nacional de Informações Sociais é o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Tudo aí você encontra aí na sua carteira de trabalho. Os cálculos, né, dos valores da aposentadoria, né? A aposentadoria não pode ser hoje menos que R$ 1.212, tá certo? O salário mínimo. E não pode ser mais de R$ 7.087, tá certo? Então, nenhuma aposentadoria pode ser menos que esse valor de 1.212 e não pode ser mais que 7.087. E 7.087 nós vamos contar no dedo pelo menos eu não conheço, a pessoa que recebe o teto. É difícil, tá certo? Então, tem as duas pontas, né? O mínimo é o salário mínimo, 1.212, e o máximo é 7.087, tá certo? Então, essas foram as informações sobre a aposentadoria por idade de 2022. Espero que você tenha gostado. Alguma dúvida, por gentileza, deixe nos comentários que eu vou responder para você. Agradeço você por ter me acompanhado até aqui e até um próximo vídeo, se Deus quiser.